Voz à comunidade. Dois suspeitos de envolvimento na morte de um policial militar se envolveram num confronto com a polícia e acabaram mortos. O Nader Khalil tem informações pra gente. O Nader traz agora as informações ao vivo. E um desses elementos aí que acabaram confrontando a polícia e tombou diante desse confronto, foi hoje cedo, né, Nader? Era um dos caras mais procurados, inclusive no Brasil, é isso mesmo? Boa tarde pra você. Exatamente. Boa tarde para você, Jasson. Boa tarde, doutora Márcia, que nos acompanha nesse BGzão de sexta-feira. Jasson, você já deve ter visto falar num nome que é muito conhecido do país, GG do Mangue, um dos cabeças da principal facção criminosa que de dentro de presídios paulistas saiu de uma organização criminosa para se tornar hoje uma organização internacional. Esse cara que morreu aqui em Maringá era comparsa do GG no Mangue, teve várias ações criminosas, entre elas o maior roubo da história do Paraguai. 35 milhões de dólares, dinheiro roubado de uma empresa de transporte de valores, cerca de 5 milhões até hoje só que foram recuperados. E esses homens que estavam aqui em Maringá, durante a noite, durante a madrugada e que hoje pela manhã acabaram sendo mortos, eles estão envolvidos também na morte do Cabo Garozzi, aquela ação criminosa que nós mostramos aqui no BG, que terminou pelo menos com uma prisão onde um dos homens haviam feito o avô e o neto reféns em uma cidade aqui no Noroeste, a cerca de 40 quilômetros do Rio Paraná, já praticamente no Paraguai e no Mato Grosso do Sul. E esses homens que durante a madrugada, início da manhã de hoje, acabaram entrando em confronto com policiais militares, só para você ter uma ideia, um deles é o Milton de Souza Moraes de Carvalho, mais conhecido como Miltinho do 15. A advogada dele, doutora Gabriela, aí de Curitiba, estou falando com ela nesse exato momento, ela está se deslocando aqui para a região. Ela confirmou que era advogada do Miltinho. Junto com o Miltinho estava o Adilson Gonçalves de Souza, o chamado Máscara, de 39 anos. Ela é advogada do Máscara também. E o Máscara estava envolvido naquela fuga aí do presídio de Piraquara, ou seja, bandidos considerados de alta periculosidade, envolvidos em ações criminosas cinematográficas, morte de policiais, inclusive do Cabo Garozzi. Eles participaram de um grupo de treinamento militar no Paraguai. Uma das imagens que a polícia tinha acesso aparecia eles com armas de grosso calibre, ou seja, a ação da Polícia Militar do Estado do Paraná, depois da morte do Cabo Garozzi, resultou na prisão, na identificação e na morte de bandidos de alta periculosidade que agiam aqui no Paraná, principalmente no norte, oeste e noroeste do estado. A morte desses dois homens hoje pela manhã veio depois que o Serviço de Inteligência da Polícia Militar identificou que eles estavam na região. Houve um levantamento, descobriram o carro que eles estavam e durante a manhã de hoje tentaram abordá-los aqui na região do contorno norte, em Maringá. Houve um confronto e aí o resultado foi que o Máscara e o Miltinho do 15, como eram chamados, acabaram mortos neste confronto com a Polícia Militar. Jasson. Pois é, e aí a gente vê, doutora Márcia e Nader, a importância do trabalho de inteligência da polícia, né? Que por meio desse trabalho de investigação e de inteligência, né, conseguiu identificar que essas pessoas estavam na região. Costumamos ver só o resultado de todo esse bastidor que existe antes, né? A inteligência funcionando, identificando tanto pessoas como locais. E eu quero parabenizar a Polícia Militar, né, pela ação toda, desde o levantamento até o desfecho dela. Ô Nader, agora, pelo jeito, foi uma perseguição, uma coisa até meio cinematográfica, porque a gente vê, inclusive, a viatura da polícia, né, bastante danificada e com marcas de tiro, inclusive. Jasson, eu estou falando aqui com a advogada do Máscara e para você ter uma ideia, o teor de periculosidade do Máscara, eu estou respondendo para a advogada agora, estou dizendo para ela, eu vou mostrar os seus áudios, eu vou pedir para o pessoal cobrir com imagens, mas eu vou pedir para que as pessoas ouçam o que a advogada do Máscara vai falar de quem é o Máscara. Talvez as pessoas não tenham ideia, devem estar pensando assim, poxa, é um criminoso qualquer, alguém que não era perigoso, não trazia nenhum perigo para a sociedade paranaense e brasileira. Você vai ouvir só um dos áudios, dos vários que eu estou recebendo agora, da doutora que está nos assistindo aí em Curitiba nesse momento. Ouve só. O Máscara, né, o Adilson, ele foi um dos
vou dizer, responsável, um dos motivos da rebelião que teve no CCC em 2018, né? Que teve uma rebelião, que teve reféns, guarda, atacaram fogo no colchão. Acho que você deve saber, né? Foi uma rebelião bem grande. E ele foi, assim, na verdade, o principal motivo dessa rebelião, porque ele tinha sido transferido para uma cadeia predominante de PCC. Aquela mesma coisa que aconteceu com o Michael, né? Ele sabia que a polícia simplesmente ia mandar ele para uma cadeia de PCC e lá o PCC matava ele. E foi isso que a polícia fez em 2018. Mandou o Adilson e vários outros. Ou seja, Jason, eu acelerei um pouco mais só para que a gente pudesse ter uma noção do grau de periculosidade do Máscara. É a própria advogada falando daquela rebelião. Ele foi um dos principais responsáveis por aquela rebelião de 2018. E isso só mostra que o trabalho de inteligência da Polícia Militar, sob o comando do secretário de Segurança e ex-comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Hudson Leôncio, que nesse momento se recupera e, graças a Deus, muito bem de um problema de saúde. Falei com ele hoje pela manhã também. Então, um trabalho de inteligência dos serviços de segurança, tirando esses dois criminosos considerados de alta periculosidade das ruas e do meio da sociedade. Jason e doutora Márcia. 2 a menos para incomodar, para trazer problemas para a sociedade, né? E até as palavras da advogada, veja o poder de mobilização que o Máscara tinha, ou seja, a partir de um desejo dele mobilizar muitos presos e pessoas, inclusive, fora das cadeias, em favor dele, ou seja, o poder de mobilização é o que mais assusta aqui. Obrigado, Nader. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui no nosso